Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar dos 5 S's, uma metodologia de gestão de qualidade. Na verdade, o 5S ele pode ser visualizado como uma filosofia de gestão, né? Algo mais amplo, inclusive, do que uma metodologia ou uma ferramenta. Ele surgiu no Japão pós-guerra, todo mundo sabe a situação do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, e ele deriva de 5 palavras japonesas que começam com S, tá? Então 5 que traduzido para o português, aportuguesado, né? Abrasileirado, melhor dizendo, ficaram os 5 sensos, assim foi traduzido para o Brasil. Então o seiri, não sei se a pronúncia é essa, não sei falar japonês, mas eu vou falar assim, tá? Que é o nosso senso de utilização, o seiton, que é o senso de organização, o seisou, que é o senso de limpeza, o seiketsu, que é o senso de saúde e higiene, o shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então, recapitulando: utilização, organização, limpeza, saúde e higiene e autodisciplina. Até hoje eu não sei porque eles não colocaram alguma sigla aqui com as iniciais dessas palavras, mas ficou aí na literatura 5S e é isso que conta. Então vamos começar com o senso de utilização. Significa separar aquilo que realmente é necessário daquilo que é supérfluo. Tá? Então é isso aqui, olha, o útil do inútil. Todos esses sensos parecem ser algo simples, mas se a gente colocar na prática, os resultados melhoram e muito, apesar da simplicidade. Imagina, olha só, você está assistindo essa aula agora, pense agora na sua casa, no tanto de coisa que é inútil e que você já poderia ter jogado fora, porque aquela coisa que é inútil, ela toma um tempo da gente, porque de vez em quando a gente está olhando, a gente fica pensando, o que eu poderia fazer. Ou então a gente quer encontrar uma coisa útil, tem um monte de coisa inútil ali que dificulta, tá? Então, saber o que é útil, o que não é útil é importante. Aquilo que for desnecessário deve ser passado para outros que possam fazer uso dele ou simplesmente descartado. Essa primeira opção, claro, ela é melhor, né? Às vezes o que é inútil para a gente é útil para outras pessoas, então a gente pode repassar. Mas às vezes algo não é útil para ninguém, então aí vai direto pro lixo, tá? Claro, de forma correta também, né? Isso tem que ser, nessa questão ambiental tem que ser ali em aterro sanitário, enfim, todo esse descarte. Um descarte ecologicamente correto. Alguns exemplos também de senso de utilidade, olha. Materiais quebrados ou por algum outro motivo obsoletos. Tá? Aquela velha máquina de calcular que ninguém usa mais, um celular antigo, geralmente tem na casa também, né? Materiais que não têm utilidade para o serviço executado pelo setor. Olha, as máquinas de escrever substituídas pelo microcomputador. Então, imagina, uma empresa tem uma máquina de escrever em pleno século XXI, já está obsoleto, né? Da hora se livrar dela. Materiais estocados em excesso, olha. Manter no setor 200 canetas esferográficas, quando o consumo é de 5 por mês. Desnecessário ter tudo isso. Materiais já utilizados, diários oficiais antigos. Claro que é bom uma empresa manter um registro, mas imagina, um diário antigo aí de 20 anos atrás, já não vai servir para... A não ser que... Melhor você doar para um instituto de trabalho historiador, né? Um centro de história dentro de uma universidade, algo do tipo. Vai servir para isso, para pesquisa histórica. Mas para o dia a dia da empresa, aquele diário não vai ser mais útil, vai ser só tá lá ocupando espaço, tá? Aqui ainda exemplos, olha, liberação de áreas, as coisas, você libera a área para as coisas necessárias que você usa constantemente, olha. Ainda tem essa questão, como organizar. Aquelas coisas que você usa constantemente, você vai colocar mais próximo do local de uso. O que usa ocasionalmente mais afastado e o que raramente usa dispor num outro local, né? Também essa questão de organização aqui. As coisas necessárias sem potencial de uso vira sucata imediata. Tem um potencial de uso ou é valiosa, transfira para onde for útil, né? É muito legal esse esquema aqui. Como praticar? Antes de jogar algo fora, verificar se pode ser reutilizado, reciclado, transformado.
Descartar corretamente resíduos perigosos para o meio ambiente, óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas de mercúrio, etc. Pessoal, quem tiver mais interesse nessa questão de descarte de resíduos, tá bom? Tem uma playlist aqui no canal só de logística reversa. A gente discute, inclusive, a legislação disso que tem no Brasil, que é importante para as empresas. A política nacional de resíduos sólidos. E então, muito interessante quem quiser aí ver essa parte, tá? Mas vamos continuar aqui. Ter bom senso no que diz respeito a manter as coisas, objetos. Evitar o desperdício de energia elétrica e de água. Todo mundo conhece aquele amigo, né, que guarda tudo, ou você pode ser essa pessoa. Até certo ponto isso é interessante, mas passa de um ponto isso já vira algo extremo, né, já vira uma obsessão e não é legal. Mas isso aqui todo mundo tem que ter, né, evitar o desperdício de energia elétrica e água. A gente está falando aqui de Macapá, passando por essa crise energética e também crise aí do abastecimento de água que veio junto, e a gente está vendo na pele a importância de você não desperdiçar a energia elétrica e a água, tá? Em situações de crise isso fica mais evidente, mas essa cautela que a gente deveria ter com os recursos, ela deveria ser constante, independente de ter crise ou não. É uma falta de respeito você desperdiçar água, falta de respeito com as pessoas que estão precisando e com as gerações futuras, que pode ser um recurso que pode vir a faltar aí no futuro, tá? Então, os japoneses eles têm muito essa noção de respeito ao próximo, porque aquele recurso lá que nos dá a natureza, em última instância, a gente tem que ter respeito tanto à natureza, na cultura oriental isso existe, como também com os seres humanos. Eliminar os ressentimentos, mágoas, rancor. Doar um pouco do seu tempo para uma instituição de caridade. Isso também entra, tá? Muito interessante. É interessante quando a gente fala dessas filosofias que surgiram no Japão, que, como eu falei, tem uma questão que é muito cultural, né? Eu sempre recomendo as pessoas, os meus alunos, a lerem alguma coisa de filosofia, religião oriental. Eu realmente, muita coisa mudou na minha vida particular depois que eu comecei a ler coisas sobre o Oriente, particularmente da filosofia chinesa, e também muita coisa que tá no Japão, ele vem da China, tá? Teve uma troca cultural muito grande, embora esses dois países também já foram inimigos em diversas guerras. Você tem ali, por exemplo, o budismo. Se diz que nasceu na Índia, mas ele nasceu na China. E hoje é uma das principais religiões do Japão. Então é muito enriquecedor. Não estou falando que é melhor do que a cultura ocidental, né? Mas é você ampliar a sua visão de mundo. E numa empresa, essa questão cultural é importante. Você pode estabelecer isso aqui dentro como normas da empresa, tá? Evitar desperdício e tudo mais. Mas se as pessoas não tiverem essa mentalidade, de nada vai adiantar. Por isso que a gente fala em gestão de qualidade, é algo que realmente não pode ficar só lá na alta administração. Tem que ser disseminado em toda a empresa. Os resultados, então, desse senso de utilização. Desocupa espaços de estoque, torna mais visíveis os materiais que realmente serão utilizados, torna um ambiente mais claro, confortável e fácil de limpar. Imagina, um monte de treco é difícil de você até limpar. Evita a compra desnecessária de materiais, aumenta a produtividade, desperta o espírito de solidariedade nas pessoas e prepara o ambiente para o segundo senso, que é esse aqui, olha, o senso de ordenação. É literalmente arrumar tudo. Deixar as coisas arrumadas em seu devido lugar para que seja possível encontrá-las facilmente sempre que necessário. Assim, evita-se o desperdício de tempo e energia, que é a analogia com a biblioteca, né, que vocês têm aqui. No caso, é um monte de pastas, mas quando você vai na biblioteca, os livros, as obras têm uma numeração e tem também, eles são ali catalogados de acordo com aquela numeração. Geralmente também segue uma ordem aqui alfabética, porque imagina, se está tudo misturado, vira bagunça e o desperdício que ia ter sempre que você arrumar, né? Então é importante que cada livro seja imediatamente cada livro que seja tirado depois devolvido seja imediatamente colocado no seu próprio local, porque senão se perde esse senso de ordenação. Como praticar?
Definir critérios para guardar e organizar aquilo que é necessário. Então, materiais, móveis, equipamentos. Tudo deve sempre estar disponível próximo ao local de uso. Definir o lugar para cada coisa e o modo adequado de guardá-lo. Objetos diferentes em locais diferentes. Desenvolver o hábito de guardar os objetos nos seus devidos lugares após utilizá-lo. Isso aí é realmente uma questão de hábito, tá? Tem até livros sobre isso, O Poder do Hábito, é um dos livros mais famosos. Identificar e padronizar o nome dos objetos. Criar sistema de identificação visual, você pode usar cores, rótulos, símbolos, que é o exemplo das pastas. Imagine que sejam as disciplinas, tá? Que vocês queiram guardar os materiais das disciplinas que vocês estão fazendo. Talvez até em administração ia estar cheio da letra G, né? Gestão de qualidade, gestão ambiental, gestão de processos. Talvez fosse melhor você colocar qualidade, né? Com a letra Q, processos com a letra P, enfim. Mas você poderia colocar as apostilas das disciplinas em pastas aí com ordem alfabética. Então aqui, pode usar cores, rótulos, utilizar controle de materiais, equipamentos imóveis se necessário, jogar o lixo no recipiente certo, aquela coleta seletiva que a gente tanto fala, né? Facilitando o reaproveitamento, manter a ordem, organizar a própria vida, definir objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente da administração está muito acostumado com isso, né? Definição de objetivos e tudo mais, mas isso também entra na questão de ordem. Resultados. Racionaliza o espaço, facilita o acesso aos materiais e equipamentos, reduzindo o tempo de busca, evita o estoque em duplicidade, racionaliza a execução das tarefas, melhora o ambiente, reduzindo os esforços físicos e mental e facilita a limpeza. O senso de limpeza, que é o terceiro S. Cada pessoa deve limpar sua própria área de trabalho e conscientizar-se da importância de não sujar. Isso aqui também remete a um pouco de humildade. Um pouco não, bastante humildade. Às vezes só porque o cara pensa que ele é dono da empresa, que ele pode sujar e tem um funcionário próprio aí para limpar a sujeira dele. Às vezes também as pessoas têm empregado e pensam que é assim, tem empregado, eu vou sujar mesmo sem me preocupar. Não, a gente tem que ter a nossa própria responsabilidade, tá? E não terceirizar tudo por outro só porque a gente paga. Isso aí é até uma falta de humildade da gente fazer aquele papel que teoricamente ele é inferior. Claro que na prática são profissionais extremamente necessários às pessoas da limpeza urbana, por exemplo, os chamados garis. Sem eles a gente não teria uma cidade limpa, que a gente pudesse se locomover, mas não é porque eles existem que eu vou sair sujando a cidade, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho que ter essa questão de ética aqui e senso de limpeza. O objetivo é manter o ambiente físico agradável. Limpeza é a forma de inspeção. Ela possibilita a identificação dos defeitos, peças quebradas, vazamentos, etc. Como praticar? Limpar os equipamentos após o uso para que o mesmo possa ser utilizado novamente. Só lembrando um pouco da filosofia da cultura japonesa. Vocês lembram na Copa do Mundo do Brasil? Acho que vocês lembram, né? E aí a torcida japonesa ela chamou a atenção de todos porque ela, no final do jogo, ela limpava sua própria sujeira, coisa que ainda está muito longe de acontecer aí no Brasil. Embora os clubes tenham aí dão aquela sacolinha reciclável, a gente sabe que o brasileiro ainda não tem essa cultura, mas os japoneses já têm, né? Então saía do estádio, você viu no local onde estava a torcida do Japão, nenhuma sujeira. Isso ali estavam imagina, o preço do ingresso, você vinha aqui para o Brasil, estavam as pessoas de bom poder aquisitivo, né? Que poderiam ser nariz empinado, dizer, eu tô aqui num país de terceiro mundo, eu vou deixar sujo mesmo, porque eles já são acostumados com isso. Mas os japoneses não, a educação deles não permite, né? É realmente algo fantástico a cultura japonesa. Identificar as causas raízes dos danos e propor ações para eliminá-las definitivamente, olha. Isso também entra na questão da limpeza. Evitar sujar o local desnecessariamente desenvolvendo atos de limpeza. Olha, lixo na lixeira, mesas limpas, máquinas cobertas, etc. Minimizar a geração de lixo, até por uma questão ambiental. Dar destino adequado ao lixo quando houver. Não deixar água parada nos ambientes internos e externos. Aqui também no nosso contexto amazônico, aí com a dengue, tá?
e outras doenças. Isso aqui também é relevante para a questão da saúde. Não sujar ambientes públicos, ruas, muros e árvores, né? Porque é público que eu não devo ter zelo. Na verdade, eu tenho que ter o mesmo zelo que eu tenho que ter em casa, né? Que eu tenho na minha casa. Ser transparente, livre de ódio, inveja, ciúme, orgulho, também isso passa pela questão da limpeza. Falar com as pessoas e não das pessoas, tá? Também já entra para um lado de gestão de pessoas, né? Então, muito ruim, né? Quando a gente fala mal dos outros aí por trás, isso existe muito. E na verdade não era uma coisa que era melhor ser evitado, né? Tá com problema com a pessoa, fala diretamente com ela de forma aberta aí, sem xingar, claro, né? Sem perder a cabeça. Mas aí vocês dois podem melhorar continuamente. Aquela pessoa também pode ter objeções contra a sua conduta. E aí você está tendo uma oportunidade de melhorar quanto pessoa. Resultados. Conscientizar sobre a necessidade de manter o local de trabalho limpo e arrumado. Então, manter o local de trabalho limpo é tarefa de todos, não apenas do pessoal da limpeza, como eu já falei. Criar um ambiente de trabalho saudável e agradável. Melhorar a imagem do setor, da instituição e, por extensão, dos servidores. Melhorar a qualidade de vida dos servidores. Preparar o ambiente para o quarto senso que a gente vai falar. Só um detalhe, nas escolas japonesas não existe esses profissionais da limpeza que tem aqui nas escolas e universidades, porque todos os alunos são responsáveis pela limpeza do banheiro. O professor Falcone, que é um dos gurus da qualidade do Brasil, ele teve muita influência ali dos japoneses. Ele fala que a auditoria de qualidade, uma das primeiras coisas que os auditores de qualidade vão ver é o banheiro da empresa. E aí o banheiro é lá da fábrica mesmo, de estar lá a peãozada. Porque assim, se a empresa ela tem a cultura disseminada de limpeza, aquele banheiro vai estar limpo, não importa quem for lá, pode ser auditor, pode ser qualquer pessoa. Então o banheiro da limpeza ele é um indicador, o banheiro da empresa ele é um indicador do quanto aquela empresa cuida da qualidade. Imagina, né? Você vai num restaurante e aí você pede uma comida, dá vontade no banheiro, você vai lá e tá tudo sujo, né? Aí você já vê que como é que eles vão tratar da sua comida lá, né? Isso talvez você até queira sair antes de pedir alguma coisa. Se não pediu nada, se pedir alguma coisa, cancela, porque é realmente complicado. Senso de saúde e higiene. Preocupação constante com a higiene em todos os sentidos, tornando o local de trabalho saudável e adequado às tarefas desenvolvidas. Não adianta nada mantermos o local de trabalho limpo se não cuidarmos da nossa higiene pessoal também. A pessoa ir no médico frequentemente, ter bons hábitos, hábitos alimentares, praticar exercício físico, tudo isso entra aqui, tá? Adotar como rotina a prática dos 3 S's anteriores. Estar atento às condições ambientais do trabalho, tais como iluminação, ventilação, ergonometria dos móveis, melhorando-as e adequando-as às necessidades. Criar um ambiente harmonioso que leve em consideração a estética, a beleza do local de trabalho. Também isso é importante. Cumprir horários e cumprir prazos. Novamente o professor Falcone fala, as reuniões que ele prestou muita consultoria para a Ambev. Era inadmissível alguém chegar atrasado. Porque quando você chega atrasado numa reunião, ao menos que seja algo assim catastrófico, mas na maioria das vezes você é responsável por chegar atrasado e você não está tendo, como eu posso dizer, você não está tendo apreço com as pessoas que participam dessa reunião, né? Você está faltando com respeito com o indivíduo que chegou no horário ou até antes do horário. Por quê? Por que seu tempo é mais importante que o tempo do outro? Não, na verdade, isso assim, todo mundo deveria chegar no horário. No Japão, falando novamente da cultura deles, os alunos, eles chegam na aula antes do professor. O normal é o professor chegar na sala e já está todo mundo lá só para dar aula. No Brasil, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o professor chega, muitas vezes ele meio que é obrigado a esperar outros alunos chegarem, porque a maioria não chegou naquele horário, né? E assim, por mais que, trazendo um pouco para a nossa realidade da Unifap, as pessoas trabalham e tudo mais, mas muitas pessoas não é por isso não, que se pudesse se esforçar,
se esforçassem em chegar no momento certo, tá bom? E antes que você diga assim, o Alex está falando, mas na prática ele não cumpre, poucas vezes, eu realmente já cheguei, tenho que confessar, cheguei atrasado em algumas aulas porque tive imprevistos. Mas aí meus alunos podem confirmar, né, melhor do que a minha fala, e sabem, né, o quanto eu prezo pela pontualidade. É uma coisa que vem, isso eu falo com todos os méritos do meu próprio pai, né? O pai é muito rígido com pontualidade, eu digo que ele é pior do que em inglês, né? O inglês ele chega na horário, o papai chega 1, 2 horas antes, quando ele tem um compromisso. Mas os japoneses falam que isso é uma questão de educação, você chegar nos prazos e cumprir os horários, tá bom? Isso numa empresa é fundamental. Adotar hábitos saudáveis, olha, fazer exames médicos periódicos, ler, reservar tempo para o lazer, não ser inflexível, cuidar da autoestima, ser educado sempre, até mesmo em uma discussão, você não perder a cabeça, respeitar o próximo, fazer amizade, saber mantê-las, cuidar dos idosos com carinho. Todas as pessoas, crianças, idosos, mas idosos eles merecem sim uma atenção especial, tá? E um respeito todo. Aqui hábitos saudáveis entram a questão alimentar e a questão física. Perceba como os 5S eles vão se desenvolvendo como de fato uma filosofia muito mais ampla do que aquela gestão quadrada que a gente conversa muito em administração, né? É algo para além até. Resultados: reduz acidentes, melhora a saúde geral dos funcionários, eleva o nível de satisfação dos funcionários, consequentemente aqui a produtividade, tá? Facilita as relações humanas, a gente sabe, vocês têm uma disciplina própria de gestão humana, quanto ela é importante, hoje cada vez mais importante nas organizações. Divulga positivamente a imagem do setor, da instituição de servidores. Claro, você ter clientes internos, funcionários que falam bem do teu ambiente de trabalho, isso é essencial para a sociedade, tá bom? De forma geral. Até mesmo outras pessoas podem ficar mais interessadas em fazer parte do seu time, enfim. E prepara o ambiente para o quinto senso, né? O último senso aqui é o senso de autodisciplina. É ter os empregados habituados a cumprirem os procedimentos de forma ética, conforme os padrões estabelecidos pela empresa. Então, respeitar e cumprir o estabelecido, melhorar constantemente, desenvolver a força de vontade, a criatividade e o senso crítico. Novamente aqui, olha, os empregados, os funcionários, ou seja, as pessoas têm que agir com ética de forma natural dentro da empresa, não porque elas estão sendo supervisionadas. Como praticar? Ensinar com exemplo. Claro, a alta administração ela não deve ficar só na palavra, ela tem que dar exemplo. Eu falei ainda há pouco, né? Imagina se eu aqui encho a boca para falar de horário e tudo mais, eu sou aquele professor que chega atrasado, né? Quando chego meia hora depois, e aí vocês vão falar, olha, o Alex só fala, mas não cumpre, né? Fica até feio para mim. Agir com paciência e perseverança no cumprimento das rotinas. Cumprir as normas internas da organização, olha, utilizar o crachá, o uniforme, né? Às vezes as pessoas pensam que isso é mero formalismo, mas é importante você cumprir essas normas. Transformar a disciplina dos 5S em autodisciplina, incorporando definitivamente os valores que o programa recomenda. Então, você não pode ser uma pessoa na empresa e ser outra pessoa fora dela, na sua casa, na rua, ou quando você sai com os amigos para um bar. Você precisa ter aquele padrão sempre, tá? Independente do local. Até porque hoje em dia, às vezes você faz algo ruim e você é associado àquela empresa, tá? Então, você tem que entender, quando você é funcionário público, por exemplo, isso existe muito. Quando você é professor, isso existe muito, tá? Na nossa profissão também tem disso, né? Tal fulano cometeu isso, poxa, um professor, a sociedade espera mais de um professor, né? Criar mecanismos de avaliação e motivação, participar ativamente dos programas de treinamento. Resultados: elimina a necessidade de controle autoritário imediato, né? Quando as pessoas são boas por natureza, você não precisa ser autoritário e ter aquele controle rígido. Facilita a execução das tarefas, aumenta a possibilidade de obtenção de resultados de acordo com o planejado, possibilita o autodesenvolvimento pessoal e profissional, melhora a qualidade geral dos serviços e das relações interpessoais, isso aqui é uma consequência,
prepara a instituição e seus servidores para a implantação de programas de qualidade mais abrangentes. Então, de forma geral, a organização como um todo está mais preparada para esse mundo aí que é cada vez mais competitivo e mais disruptivo, né? Tendo aí pessoas com disciplina, com autocontrole. E a outra coisa também que eu vi na palestra do professor Falcone, vocês vejam, várias vezes eu citando ele, porque eu realmente assisti muita coisa sobre ele, dele mesmo falando. Hoje em dia, a disciplina está sendo cada vez mais relevante porque essas novas gerações estão perdendo, muito em virtude de celular, se fala muito, né? Crise de ansiedade, as pessoas perdem o foco, se distraem muito facilmente por conta aí das redes sociais e tudo mais. E, na verdade, aquele profissional que consegue manter a disciplina, e aí muitas recomendações são inclusive de você largar a rede social, né? Eu realmente percebi uma mudança muito grande na minha vida particular quando eu deixei de usar mais as redes sociais. Isso lhe torna mais disciplinado e mais propenso aí a obter melhores resultados na sua vida pessoal e profissional, tá bom? Não estou falando para vocês largarem as redes sociais, pelo menos ter um controle. Eu mesmo não cheguei a largar completamente, eu usei menos, eu raramente entro na rede social, tá? Então é isso, tá, pessoal? Aqui a principal referência dessa aula, gestão de qualidade e confiabilidade, do Santos. Eu achei que foi uma aula bastante produtiva e até a próxima.